O Nair pergunta como ela vai, fala que ela é incrível e pergunta qual o nome dela. Ela agradece, mas diz que não está interessada e ele pergunta por que não. Ela fala que ela é comprometida e ele pergunta se ela é casada e se ela não pode fazer uma amizade. Ele pede para ela esperar e pergunta se ela não pode ter amigos, mas ela diz que tem amigos o suficiente. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que positivo. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela diz que não tem nome. Ele pergunta se ela não tem, se ela vai agir assim mesmo. E ela diz que precisa ir agora. Ele fala que tudo bem e diz para ela aproveitar a caminhada. Ele fala que ela disse que ela é casada, mas que não dá para ter certeza se isso é verdade. Ele fala que ela já está voltando, mas que ela disse que ela tem um marido e pergunta como assim. E quando ela se aproxima, ele pergunta e aí, e ela pergunta como ele está. Ele fala que está bem e pergunta e aí. Ela diz que só voltou para dar uma olhada e ele pergunta se ela pode se afastar um pouco. Ele pede para não se encostar no carro dele e pergunta e aí. Ela pergunta se ele não a quer perto dele e ele fala que ela tem um marido e pergunta se não é isso. Ela fala que tem, mas ele pergunta como o marido dela vai se sentir se souber que ela está ali conversando com outro homem. Ela diz que eles podem ser amigos, mas ele fala que ela disse que ela já tem amigos o suficiente. Ela fala que eles podem ser amigos agora e ele pergunta por que só agora. Ela fala porque ela gostou do carro dele e ele fala que tudo bem e pergunta e aí. Ela fala que também gostou dele e ele pergunta: você gostou de mim? Ele fala que ela nem o conhece e pergunta como ela pode ter gostado dele. Ela pergunta se ela não pode conhecê-lo e mais uma vez ele diz que ela tem um marido. Ela fala que ela tem, mas que ele a deixa ter amigos. Ele fala que não quer ficar entre eles dois e ela pergunta por que não e ele fala porque ela é casada. Ela fala que eles podem se divertir, mas ele fala que não está interessado. Ela pergunta se ele é solteiro e ele diz que é solteiro. Ela pergunta o que ele está procurando, ele fala que está tentando fazer uma nova amizade já que ele é novo por ali. Ela fala que gostou do carro dele e pergunta se ela pode entrar. E ele pergunta entrar pra quê? E fala que ela nem o conhece. Ela fala que ela não o conhece, mas que ela gostou dele. Ele pergunta se ela realmente vai entrar em um carro de uma pessoa que ela não conhece. Ela diz que sim e fala que não se importa. Ele pergunta por que ela faria isso e ela diz porque ela gosta do que ela vê. Ele pergunta se ela gosta e pergunta do que ela gosta. Ela fala que ele é bonito e ele pergunta se agora ele é bonito. E pergunta se ele não era bonito no começo. Ela diz que não falou com ele no começo porque ela ficou na dúvida, mas que desde o começo ela o achou bonito. Ele pergunta o que a fez mudar de ideia e fala que ele não está entendendo. E ela diz que foi o carro dele. Ele fala que então o carro dele é a cereja do bolo. E ela fala que ela também gostou das joias dele. Ele fala que entendeu e diz que então o marido dela deixa ter amigos. Ela fala que deixa e pede para o Nair acreditar nela. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo numa loja fazer umas compras. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim. Ele fala que então eles são vizinhos e ela pergunta se ele mora por ali e ele diz que sim. Ela fala que saber que ele mora ali perto é ainda melhor. Ele pergunta onde está o marido dela e se ele está em casa, mas ela fala que ele está trabalhando. Ele pergunta o que ela acha que pode acontecer se ele chegar do nada e a ver ali. E ela diz que não vai acontecer nada. Ele fala que entendeu e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jaque. E depois de se apresentar, ele fala que está evitando germes. Ela fala que quer tirar uma foto com o carro dele e ele fala que tudo bem e diz que vai sair. Ela fala que pensou que ele fosse a convidar para entrar e diz que ela já está há muito tempo em pé. Ele pergunta se ele não está ali conversando com ela e também pergunta por que ela está reclamando. Ela diz que ela não está reclamando e que ela só gostaria de dar uma volta com ele. Em seguida, ele pede para ela vir para a frente do carro que ele vai tirar a foto.
Ele fala que ele já tirou e pergunta se ela gostou das fotos. E ela diz que amou as fotos. Ela fala que gostou muito e pergunta se ele pode enviar para ela. Ela fala que ela quer o número dele e ele pergunta: agora você quer o meu número? Ele pergunta qual o número dela e em seguida pede para ela anotar no telefone dele. Ele pergunta se ela já tem planos para hoje e ela fala que só ia sair com as amigas dela. Ele fala que entendeu e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que gosta muito do que ele vê e pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Jaque. E ele começa a dizer interesseira. Ela fala que o nome dela é Jaque, mas ele diz que não e fala que é interesseira. Ela fala que esse não é o nome dela, mas ele fala que pareceu que ela é uma interesseira. Ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ela não queria conversar com ele antes de ver o carro dele. E fala que agora é ele que não quer conversar com ela. Ela pergunta como assim, mas ele simplesmente dá um bom dia para ela. O Colby pede com licença e pergunta se ele pode falar com ela rápido. Ele fala que vai ser muito rápido, mas ela diz que tem um lugar que ela precisa ir. Ele pede por favor e fala que vai ser muito rápido. Ela fala que realmente precisa ir e ele diz que não vai tomar muito tempo dela. Ele fala que só está passando por um momento difícil, que ele perdeu o emprego dele e como ela pode ver, ele está ali lutando sozinho. Ela fala que dá pra perceber que ele está passando por um momento difícil, mas que ela precisa ir. Ele fala que nem terminou o que ele ia dizer, mas ela fala que precisa ir. Ele fala que ele acabou de perder tudo e ela pergunta se é verdade e ele fala que sim. Ele fala que ele gostaria de saber se ela pode ajudá-lo com alguma coisa. Ela fala que acabou de sair de casa e que não levou dinheiro com ela. Ele fala que dá pra ver que ela tá sem bolsa, mas que talvez ela possa ajudar em alguma coisa. E depois que ela diz que ela precisa pegar o carro dela, ele fala que está precisando de uma carona, mas ela fala que não conhece. Ele fala que ele só perdeu o emprego dele, que no momento ele só precisa de uma ajuda. E já nesse momento da conversa, ele fala que ela é muito bonita e que ele gostaria de pegar o número dela. Ele fala que ele vai poder ligar para ela e que talvez ela possa ajudá-lo até ele passar por esse momento difícil. Ela fala que não vai dar o número para ele e que, além disso, ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual o tipo dela e ela diz que não um vagabundo. Ele fala que acabou de perder o emprego dele, como assim ele é um vagabundo? E em seguida diz que ela precisa mesmo ir. E ele diz que tá legal. Ele fala que ele vai pro carro dele e que nós vamos ver se ela vai voltar. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que está abrindo o carro, então o carro é dele. Ela pergunta como ele conseguiu comprar esse carro, ele fala que já disse que ele estava trabalhando, mas que foi demitido. Ela pergunta se é verdade e já ele pergunta se ele pode ajudá-la. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele pergunta por que ela agiu daquela maneira no começo. Ele fala que ela não quis ser amiga dele, não quis dar o número para ele e nem sequer se prontificou a ajudar. Ela fala que pensou que ele fosse um vagabundo, mas ele fala que ele disse que ele não era um vagabundo. Ele fala que já disse pra ela que ele perdeu o emprego dele, mas que ele não queria estar nessa situação. Ela fala que ela acha que eles podem deixar esse começo de lado e recomeçar, mas ele fala que acha melhor não. Ela pergunta se é isso mesmo que ele quer e ele pergunta como ele pode ajudá-la. Ela fala que ele pode dar uma carona pra ela e diz que ela vai logo ali na frente. Ele fala que ela não quis ajudá-lo e que agora quer que ele a ajude. Ela começa a dizer alguma coisa, mas ele pede para ela chegar ali para frente. Ele fala que ela é muito bonita e pede para ela deixar ele dar uma olhada nela. E ele fala, meu Deus do céu. E ele fala, caramba, você é bem bonita. Ele pergunta qual o nome dela e diz que ele está tentando conhecê-la. Ela fala que o nome dela é Wendy. Ele fala, Wendy, tudo bem. Ele fala que é um prazer conhecê-la e diz que o nome dele é Colby. Ela fala que eles não tiveram um bom começo. Ele fala que ele não gostaria que tivesse sido assim. Ela fala que não mentiu pra ele, que ela realmente não vai ficar com o vagabundo. Ele fala que entende o que ela está falando, mas ele não gostou da maneira que ela falou com ele. Ela fala que não o conhecia e que ela ficou um pouco assustada. Ele fala que vai dar pra ela o benefício da dúvida e fala que dá pra ver que ela está com frio. Ele fala que gostaria de conhecê-la um pouco mais e que talvez seja melhor eles entrarem no carro e dar uma volta. E depois de tudo isso, ela aceita dar uma volta com ele.